Olá, pessoal, tudo bem? Aproveitando que eu estou com um tempinho hoje para fazer um vídeo complementar aquilo que nós falamos ontem sobre os evangelhos sinóticos, tá? Eu já postei aquilo que eu precisava para os meus alunos hoje. E à tarde eu vou fazer o planejamento, e hoje eu não estou em sala de aula, tá? E à tarde eu tenho que fazer o planejamento. Então, aproveitar esse tempinho agora para fazer um vídeo complementar para vocês sobre os evangelhos sinóticos, tá? Muito bem. Deixa eu ver aqui. Tá. Então, ontem a gente viu o quê, gente? Deixa eu pegar aqui o livro de Dom Estevão Bittencourt, que vai me ajudar um pouquinho, tá? Só um instantinho. Olha só, gente. Esse aqui é o livro de Dom Estevão Bittencourt, já falecido. Tá? Foi um monge beneditino muito estudioso, né? Com fama de santo, né? Douto e santo, que tinha um curso chamado Mater Ecclesiae, Mãe da Igreja, não é? Curso bíblico onde ele dava noções básicas da Sagrada Escritura, tá? Então, ele diz aqui sobre os evangelhos sinóticos. Acompanhe aqui comigo, por favor. Diz assim: a Igreja reconhece 4 narrações do Evangelho ou 4 evangelhos canônicos: Mateus, Marcos, Lucas e João, como nós vimos ontem, não é? Desses, os 3 primeiros são chamados sinóticos, porque podem ser lidos em sinopse, ou seja, 3 colunas paralelas. O 4º evangelho segue roteiro assaz, diferente de todos os anteriores. Ou seja, o sinótico é aquele que são semelhantes, como eu disse para vocês, tá? Eles têm uma formatação semelhante. Diz aqui ele também na lição 2, assim: sabemos que Jesus pregou entre o ano 27 e 30, sem deixar nada por escrito. Também não mandou os apóstolos escreverem, atenção. Consequentemente, o evangelho foi primeiramente anunciado de viva voz e só aos poucos por escrito. Há, pois, um intervalo de 20, 30 ou mais anos entre Jesus e o texto definitivo dos evangelhos. Ou seja, nós também comentamos ontem, não é? Os evangelhos começaram a ser escritos 30 anos aí depois da ressurreição de Jesus, ou até mais, tá? Jesus pregava a boa nova utilizando recursos de linguagem dos rabinos, como são as parábolas. Antes da Páscoa, a compreensão dos ouvintes era lenta, mas depois da Páscoa do Pentecostes, os apóstolos, guiados pelo Espírito Santo, penetraram profundamente na mensagem do Senhor. Por exemplo, depois de Pentecostes, ou seja, depois da ressurreição de Jesus, quando Jesus manda o Espírito Santo para os apóstolos, eles perdem o medo e saem a pregar profundamente a palavra de Jesus e sem medo, não é? E batendo muito na questão da ressurreição, tá? E tudo mais que Jesus ensinou, evidentemente, né? Mas, assim, quando, por exemplo, nesse final de semana, nós comentamos o evangelho desse final de semana, onde eles pedem um lugar à direita e outro lugar à esquerda para Jesus, não é? Ou seja, eles ainda não estavam compreendendo profundamente aquilo que Jesus queria fazer com eles, não é? Que era muito mais do que um reino terreno, era muito mais do que botar os romanos para correr, não é? E aí fazer de novo um reino terreno, não é? Do auge lá dos reinados do povo de Israel, né? Sob Davi, né? Salomão, né? Agora nós vamos retomar a situação, vamos ser felizes novamente aqui na Terra, e não era isso que Jesus veio trazer para a gente, né? Ele veio trazer a salvação do pecado, principalmente, né? Ele veio para nos tirar do pecado, nos veio para abrir o céu, tá? Deixa eu dar mais uma olhada. Ah, sim, essa carta aqui é importante. À medida que iam pregando o evangelho, os apóstolos experimentaram a necessidade de consignar por escrito, ao menos algumas partes do mesmo. Agora, aqui é importante.
ao menos algumas partes do mesmo, a fim de facilitar a aprendizagem dos discípulos. Como a arte de escrever fosse rara, difícil na antiguidade, a escrita era esporádica. Escreviam-se série de parábolas, de milagres, de profecias, de ensinamentos, narrativas da paixão e ressurreição, com fins estritamente didáticos, ou seja, para promover e transmitir as verdades da fé. Por quê? Porque aquilo que a gente já comentou, as pessoas que tinham visto Jesus, que vieram com ele, que estavam com ele, e aqueles que também sucederam os apóstolos começaram a morrer. Então tinha pouca gente já que esteve com Jesus, ou seja, eu vi isso acontecer, eu estava com ele, eu aprendi com ele, entende? Então isso é uma maneira de superar essas coisas. Então, botar por escrito, não é? Diz assim: aos poucos, os cristãos perceberam a vantagem de compilar num só, todo sistemático, esses fragmentos da pregação evangélica. Essa tarefa foi compreendida por diversos discípulos, como atestava São Lucas, entre anos 70 e 80. Não é? Lucas, quando começa o Evangelho de Lucas, Lucas já bota por escrito isso. Né? Ele diz assim: muitos se propuseram escrever uma narração dos fatos que ocorreram entre nós. Como não transmitiram, os que deles foram testemunhas oculares, desde o começo, e depois se tornaram ministros da palavra. Lucas capítulo 1, versículo 1. Ou seja, no próprio Evangelho de Lucas, quando começa o Evangelho, ele já explica por que ele colocou o Evangelho ali. Por que ele está descrevendo. E depois, logo depois, Lucas diz assim, que fez um estudo acurado, um estudo profundo, que falou com pessoas. Ele falou com pessoas que foram testemunhas oculares, para escrever o Evangelho de forma ordenada. E Lucas é um dos evangelhos, inclusive é um dos evangelhos mais bem escritos, não é? Os próprios exegetas dizem que é muito bem escrito, não é? E que é muito uma pessoa culta que escreveu. Tá? Porque embora a pessoa seja inspirada pelo Espírito Santo para escrever, o Espírito Santo usa as suas faculdades mentais. A pessoa não é tomada por um transe, para transcrição daquilo, né? A pessoa está ouvindo aquilo do anjo ou de Deus e colocando como se fosse uma psicografia dos espíritas. Não pensem, não é assim. Não é assim. Deus inspira a pessoa, né? Ela inspira, mas ela continua com as suas faculdades mentais. Entende? Então, aquilo que ele conhece da palavra, como ele escrever, como ele fala, isso vai ficar caracterizado no texto. Deus não toma a cabeça da pessoa, o sistema nervoso da pessoa, não é? Ele diz, agora eu vou usar teu corpo para isso. Não, não é assim. Não é assim, tá? Porque às vezes, o que acontece, gente? Às vezes a gente, muitos aí, acabam misturando um pouco de espiritismo com isso, que eles usam a tal da psicografia, tá? Então, cuidado com isso. Não é a mesma coisa, não. É bem diferente, tá? Das diversas compilações feitas, 4 foram reconhecidas pela Igreja como canônicas. Lembra que a gente falou sobre o que é canônico, não é? Canônico significa regra, ou seja, aquelas que foram realmente inspiradas, né? O Eusébio de Cesareia já dizia que lá no século III se tinha certeza absoluta da inspiração dos 4 evangelhos. Certeza absoluta. Todas as comunidades aceitavam, tá? Então, Mateus, Marcos, Lucas e João. Os estudiosos apresentam diversas teorias para explicar como os 4 evangelhos se formaram. Agora, aqui é uma parte importante, tá? Para conhecimento da gente, não que isso vai fazer uma importância na vida da gente, não. Mas para os estudiosos isso faz muita diferença. E é bom que a gente saiba também, tá? Primeiro, como eu disse para vocês, antigamente achava-se que Mateus tinha sido o primeiro evangelho a ser escrito, lá pelo ano 50. Com o passar do estudo, depois de muitas décadas de estudo, verificaram que não, que é Marcos, o primeiro, tá? Contudo, há 2 teorias sobre isso. Aqueles que ainda permanecem dizendo que Mateus foi o primeiro e outros estudiosos que permanecem, que dizem que foi Marcos, que hoje é a maioria, tá? Hoje é a maioria. Dom Estevão era daqueles, que ele era doutor em Bíblia, era daqueles que manteve-se
no conhecimento de que Mateus foi o primeiro. E ele explica aqui como, tá? Mostra aqui para vocês rapidamente, olha aqui, ó. Tá vendo esse esqueminha ali, ó? Olha lá, ó. Vamos ver se vai ficar assim. E aí, ó, olha só. Opa, assim, tá? Esse esquema mostra o seguinte, que segundo essa teoria, são duas teorias, tá? Essa teoria, existia um evangelho anterior de Mateus em aramaico, tá? Esse evangelho se perdeu. Existia esse evangelho, tá? E esse evangelho em Mateus em aramaico teria servido de base para os outros evangelhos, tá? A teoria mais aceita hoje é a teoria de que Marcos foi o primeiro. Fizeram uma série de comparações com os outros evangelhos, uma série de estudos aprofundados, chegou-se à conclusão de que Marcos foi o primeiro, não é? Aquele que era assistente de Pedro. E também era amigo e pregou um bom tempo também com Paulo, tá? João Marcos. Não é? Nas cartas de Pedro, foi ele que escreveu, o que está escrito na carta, tá? O Marcos é que escreveu a pedido do Pedro. Pedro ia editando, pedindo para colocar, e ele colocando no papel. Quer dizer, não era papel, né? Provavelmente o que era? Era tecido, era pele de animais, tá? Podia ser pele de animais, podia ser papiro, que era do Egito, era caríssimo, tá? E depois, lá pelo século III ou IV, também os pergaminhos, né? Pergaminhos, mas aí já mais à frente um pouco. Então, provavelmente foi escrito em pele de animais, tá? Uma pele de animal tratada que eles faziam, tá? Eles tratavam a pele, faziam um processo todo de secagem, tá? Para depois conseguir escrever, tá? Muito bem. Então, essa tese, então, de que primeiro o escrito ter sido um evangelho de Mateus, tá? Escrito em aramaico, para depois passar para o grego, tá? Mas o que é mais aceito hoje não é essa, é que Marcos foi a base dos demais. Porque se tu fizer uma comparação com Marcos, Mateus e Lucas, né? O Evangelho de Marcos tem 16 capítulos, ele é o menor. E ele contém o fundamental, o básico sobre a vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus. Depois vem Mateus, que tem este básico e um pouco mais. Depois vem Lucas, que tem o que mais ou menos que tem Marcos e Mateus e um pouco mais. Tá? Por isso que se diz que são sinóticos, que eles são semelhantes. Então, a tese é a seguinte, é chamado entre os exegetas de problema sinótico, tá? Na verdade, não é um problema, não é um problema de autenticidade, não é um problema de historicidade, né, do evangelho, dos evangelhos. Não, não, não. Evangelhos, inclusive, no século XVII, XVIII, os iluministas queriam provar que os evangelhos eram falsos, e eles estudaram e verificaram que eram verdadeiros. E disseram textualmente que eram verdadeiros, tá? Pessoas como Harnack, como Renan, nesse período, que eram ateus, tá? E se obrigaram a reconhecer que os evangelhos eram autênticos. Eles não acreditavam na divindade de Jesus, não acreditavam, mas eles verificaram, segundo as hipóteses da época, segundo os princípios iluministas, não é? E tiveram que abrir, que dizer, não, realmente os evangelhos eles são autênticos, não é? Muito bem. Então, vamos de novo. Então, a outra hipótese é Marcos, primeiro, que dá origem a Mateus e Lucas. Ou seja, provavelmente, Mateus e Lucas tiveram acesso ao Evangelho de Marcos. Tá? Pelas semelhanças muito fortes com o Evangelho de Marcos. Mas eles têm acréscimos, ou seja, eles têm coisas mais profundas sobre determinadas partes. E algumas coisas que não tem em Marcos. E esta outra fonte, agora atenção, os exegetas dizem que é a fonte que, ou melhor, as fontes que. Em alemão, porque os alemães são os grandes pesquisadores da escritura, em alemão, fonte significa Quelle,
se escreve Q-U-E-L-L-E. Quelle. Então, se chama fonte Q. Tá? Então, seria a fonte para a redação dos evangelhos de Mateus e de Lucas seriam Marcos e as fontes dos ditos, que é a fonte Q. O que são as fontes Q? São ditos de Jesus que pela pregação já estavam consolidadas naquelas comunidades cristãs e que foram, vamos dizer assim, retiradas dessas comunidades e estas fontes e colocadas no papel. Tá? De novo, vamos lá. Vamos de novo. O problema sinótico é esse, que não é um problema, tá? É uma pesquisa, na verdade. São teorias na formação dos evangelhos. Que os evangelhos sinóticos, Marcos, Mateus e Lucas, tiveram como fonte o evangelho de Marcos primeiro e os ditos das comunidades. Duas fontes. O que são esses ditos? Vou repetir. São coisas que Jesus falou, que os apóstolos pregaram, que a comunidade aprendeu por tradição e pela tradição oral, que as comunidades já conheciam, e essas tradições são colocadas aí nos evangelhos de Mateus e Lucas. Por isso que tem toda essa semelhança entre Lucas, depois Mateus, depois... toda essa semelhança entre Marcos, depois Mateus e Lucas. Porque há uma fonte comum, que seria Marcos, e mais outras fontes chamadas dos ditos, que nós chamamos em exegese de fontes Q. Fontes Q. Ou seja, dos ditos de Jesus. Tá? Outra coisa, a palavra evangelho, de onde que ele vem? Nós sabemos que evangelho significa boa nova. Mas por que eles chamaram de evangelho? Porque evangelho, na época do Império... Você sabe que naquele período o Império Romano dominava toda aquela região, não é? Era um vasto império. Então, quando o imperador chegava em determinada localidade e levava novidades, levava outras situações, não é? Coisas novas, não é? Boas notícias para aquela localidade, ele chamava de evangelho. Ou seja, boa notícia. Ah, vem o imperador aí, ele traz boas novas, boas notícias. Evangelho. Só que aí o que acontece? Para nós, o evangelho não é mais o imperador, mas o próprio Filho de Deus, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eles passam, então, a pregar o evangelho, a boa notícia. Qual é a boa notícia? Que Jesus vem para nos ensinar a amar a Deus e amar ao próximo e nos remir do pecado, abrir o céu para nós. Assim como João Batista indicou, lembra que nós falamos no domingo? Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Assim como indicou João Batista. Então, o evangelho é isto. É a boa notícia. A boa notícia é o próprio Jesus. É o Messias, o escolhido. O Filho de Deus que se fez homem, verdadeiro Deus, que se sacrifica em nosso favor. Paga por nós, nos abre o céu. Não é? Cabe a nós agora viver como ele nos ensinou. Perseverar até o fim. Não é? O próprio Jesus diz, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer está condenado. Não é que Deus condene, é uma escolha da pessoa. Tá? Então, sem Jesus, nós não temos possibilidade de salvação. A nossa única possibilidade de salvação é o nosso Senhor Jesus Cristo. E todos os santos, como nós já conversamos, não é? Bem-aventurada Virgem Maria, São José, todos os outros, eles caminham por esta ponte que é Jesus Cristo. Tá? Temos aqui uma parte também
sobre a fidelidade histórica dos evangelhos, mas isso eu vou deixar para um outro vídeo, para não ficar muito pesado, tá? Então depois eu faço um outro vídeo para todos nós, tá bom? Até a próxima.